vou pedir aí para quem quiser fazer alguma pergunta para eles, a gente abre para mais uma rodada aí, pelo menos final de perguntas, mas acho que tem um ponto que, pelo menos era a nossa intenção, quando a gente montou aqui esse painel e a gente convidou nossos parceiros, que era mostrar como foi importante para a Aliança Sonae, uma empresa de shopping center com 45 anos, criar uma outra empresa, que é a Alsotec, e trabalhar com base nessa inovação aberta, buscando sempre parceiros, porque é muita coisa que está acontecendo, né? Só nos 5 parceiros aqui que a gente trouxe, a gente vê como que tem tantas soluções aí para tentar organizar a base de dados, inteligência artificial, usar a tecnologia para aproximar a produção do consumo, melhorando a questão de sustentabilidade e saudabilidade, garantir uma entrega mais eficiente, mais rápida e melhor para todos os nossos lojistas e para os consumidores, e ainda trabalhar aí soluções para a digitalização dos lojistas, que a gente sabe que é um grande desafio e uma dor aí de muita gente. Então, são muitas iniciativas, são muitas frentes, são muitas necessidades que o mundo físico tradicional enfrenta, e a gente é muito feliz como empresa de ter criado esse braço e estar sempre aberto para conhecer aí novas cabeças, novas ideias e novos parceiros que ajudem a gente a realmente digitalizar o nosso meio e a nossa empresa. Então, eu vou ficar passando o microfone, mas as perguntas ficam aí com vocês, para qualquer um dos parceiros. Boa tarde, parabéns a todos. A minha pergunta talvez seja para você ou para qualquer um aqui também da mesa. Parabéns para a Aliança Sonae, para a Alsotec, por promover, eu acho que essas parcerias que traz muita coisa importante e bacana para o Brasil, desde o desenvolvimento de tecnologia, a mão de obra, enfim, salário para todo mundo. Mas a minha impressão é que as grandes empresas brasileiras, de forma geral, não têm muito essa iniciativa de venture capital, dessas parcerias. Essa impressão está correta? E se está, o que a gente deve fazer, talvez, para que mais empresas, como vocês, entrem também nesse mercado e promovam esses empreendedores todos aí do Brasil, que com certeza não vai faltar? Quem quer responder? Porque eu acho melhor os empreendedores responderem aí. Essa iniciativa, de fato, da Aliança é um movimento muito importante, né? Para você, inclusive, acelerar algumas das suas estratégias. E trazendo experiências, trazendo essa colisão que é muito rica de ideias aqui. Todas as empresas trabalham com tecnologias, cada um com o seu core específico. E essa colisão, ela gera realmente produtividade. Ela traz velocidade para acelerar realmente esse ecossistema e atender esse desafio, né? Cada um na sua área aqui, mas de alguma forma se integrando. E isso a Aliança está fazendo muito bem, explorando essas sinergias, né? Então acho que esse movimento aqui no Brasil está bastante intenso, com empresas que estão vendo dessa forma, são empresas inovadoras, focadas em inovação e criando seus departamentos para absorver esses empreendedores que vêm criando coisas para resolver problemas. Sim, eu acho que a inovação aberta dentro de empresas, ela passa por uma evolução e uma trajetória. Eu sou o mais velho dessas 5 empresas a se relacionar com a Aliança. E eu vejo que a Aliança se transformou nos últimos 4 anos para chegar no ponto que ela está hoje. Então, acho que é uma trajetória de evolução e que as empresas que começarem hoje vão ter aí 3, 4 anos para chegar nesse ponto. Eu estou no ecossistema de inovação desde 2013, quando no Brasil nem se falava de VC, nem de Venture Capital. Quiçá, Corporate Venture Capital, que a Aliança faz. Então, acho que a gente está vendo uma evolução. A gente olha para cá, está cheio de startup, e aí, quanto mais startup, mais ecossistema de inovação vai caminhar, e passa das empresas entenderem como se relacionar com o mercado, como se relacionar com inovação, até chegar no CVC. Acho que é uma evolução. Mas está tendo cada vez mais empresas com CVCs. Então, acho que há 4 anos atrás, você podia contar nos dedos da mão quantas empresas tinham um CVC estruturado. Hoje, são centenas de empresas. Vou contribuir com um ponto. As empresas estão caminhando agora para investir em inovação, né? Eles perceberam que ficar só fazendo aquilo que eles já fazem
algumas bem, outras ainda não tão bem, mas com aquela burocracia toda, em algum momento aquilo ia secar. Então, a Allianz, eu acho que vale ressaltar aqui, pelo menos com a gente, acho que com todo mundo que está aqui, que recebeu, né, quem recebeu um investimento, eles viraram sócios, eles deram a liberdade para continuar trabalhando, para o empreendedor continuar fazendo aquilo que ele tem que fazer, que é tocar o negócio, né? Eu sei de outros CVCs que já, por conta de ser estratégico, ele já quer dominar o negócio. Eu tenho, inclusive, um morto agora, né, mas era concorrente, vamos colocar assim, que era o Delivery Center, uma empresa de last mile que nasceu dentro do shopping e que os shoppings que investiram na companhia tomaram controle, virou um departamento e aí morreu, né? Não é tão simples quanto isso que eu falei, mas basicamente essa é a história da Delivery Center. Então, o legal da Allianz é que justamente eles investiram, é estratégico para eles, mas eles deram liberdade. Não é o que a maioria do mercado ainda, né, infelizmente, faz. Mas é isso. E só para terminar a contribuição, o pessoal já falou que é um modelo que está se desenvolvendo muito já dentro das grandes corporações, então, de fato, a gente começa a enxergar que tem uma procura e uma busca dos VCs pelas startups hoje em dia. Né? No passado era comum a gente buscar, né? A gente bater em porta. Claro que continua isso, né? Mas hoje a gente viu isso já se transformando ao longo do tempo, de fato. Vários VCs se criando dentro das empresas e hoje eles procuram as startups, né? Eles começam a namorar as startups, eles começam a buscar pelo menos que você se cadastre ou apresente sua solução para eles, até para eles montarem um portfólio de possível investimento. Então, acho que é um mercado que, de fato, as empresas começaram a enxergar até como estratégico, como é o caso da Allianz Sonae, né, para digitalizar vários processos, de trazer novos negócios para a companhia. E as grandes empresas começaram a enxergar isso também como oportunidade. Primeiro, parabéns a todos aí pelas apresentações. Todas são de base tecnológica, né? Então, eu queria perguntar como é o desafio de recrutar e reter talentos na área de tecnologia. Eu tenho o maior prazer em falar. Eu tive duas experiências recentes interessantes, né? Imagina que a gente trabalha com uma empresa de Big Data. Eu estava indo para uma reunião no Itaú, e aí eu peguei um Uber, e aí o Uber, super simpático, num trajeto curto, me perguntou o que eu fazia. Aí, explicar as UX não é trivial. Você não fala assim, eu faço isso. Eu não consigo explicar para minha família em uma frase. Aí eu falei, eu estava assim, cara, eu trabalho numa empresa de dados. Dados? Aí o cara começou a questionar. Ele era um ex-executivo, motorista do Uber, da SAS. Eu não sei se vocês conhecem a SAS, mas é a maior empresa de Data Analytics do planeta. Aí o cara foi conversando e tal, e ele tinha sido desligado, segundo ele, porque ele ficou caro e pela idade. Peguei o telefone dele, anotei e mandei para o meu RH, porque é um pouco da realidade de quão escasso está. Vindo para cá, hoje, peguei um outro Uber, aí o cara também do nada me perguntou o que é que eu fazia. Eu falei, cara, eu trabalho na empresa de dados. Ele falou, cara, estou formando em ciência da computação, engenheiro de programação. Eu falei, então, me dá seu telefone aqui, vou te mandar o telefone do RH. Essa é a realidade hoje, há uma escassez, eu acho que é uma luta enorme. Os grandes players, eles têm levado grande parte dessa mão de obra, pagando bem. Às vezes, quando você pensa, a depender da base tecnológica que você tem ali 3, 4, 10, 15, 20, a grande parte da sua empresa, mas o cara às vezes vê uma comunidade dentro de um iFood da vida com 2.000. Tem gente que se sente melhor lá, tem gente que se sente melhor numa unidade menor, que quer desenvolver, mas há uma dificuldade, eu acho que de competição em relação à remuneração. E aí você tem que criar diversas outras qualidades, cultura, enfim, eu acho que é um cardápio aqui de necessidades para que você de fato retenha, cative. Uma coisa que eu vivi
eu estou vivendo na Azux, mas vivi muito forte numa outra experiência profissional, no próprio Gympass, era o propósito. O propósito era uma parada uma parada no Gympass tão forte que, de fato, ele fazia, e eu me enxerguei pessoas recusarem oportunidades somente financeiras ou de qualquer outra ordem, por um propósito muito forte que era construído. Isso é força da cultura, não só do produto, da equipe. Então, acho que esses são os desafios de recrutamento hoje, que todo mundo aqui deve estar passando também. De fato, até completando aqui, hoje eu acho que é bastante invertido até a situação. A gente é que tem que contar uma história para seduzir o candidato. Ele tem que ver valor, né? E não como era anos atrás, que realmente ele se vendia para a empresa. É o contrário. E também existe uma coisa que a gente está fazendo já e estamos fazendo bem, ainda bem, é recrutar fora do eixo Rio-São Paulo. Existia um ambiente criativo muito concentrado há algum tempo em Rio-São Paulo, e aí os desenvolvedores, por conta até do cenário antes de pandemia, quando o mundo não era híbrido, essa necessidade de recrutar e, portanto, uma escassez muito maior nessas regiões. Por outro lado, Federal de Tecnologia em João Pessoa, Recife, Aracaju, a gente tem contratado bastante. No Sul existe um polo tecnológico forte. Então, esse cenário híbrido novo que a gente está vivendo também, de alguma forma, ajudou, ainda bem, a gente conseguir qualificação técnica de pessoas que não conseguiam acessar esse tipo de empresa. E aí a coisa começa a ficar boa também. Alguém tem alguma pergunta a mais? Não? Tem? É mais um conselho mesmo. Eu acho que vocês têm muito a agregar. Essa área de dados é uma área que está em crescimento assim absurdo. Mas qual o conselho para quem quer iniciar nessa jornada de dados? Qual o conselho para quem? Para quem quer iniciar na jornada de dados, não tem outra coisa a não ser estudar. Não tem outra. Tem que estudar. É claro que tem que meter a mão na massa também. Então, hoje existem, né, várias plataformas, vários treinamentos. Faça treinamento online, né, tem o Udemy, não sei se você conhece, que tem vários cursos. Muitos treinamentos no YouTube, de graça, não precisa nem pagar. Né, muita gente distribuindo conhecimento. LinkedIn tem um montão de cientistas de dados hoje distribuindo conhecimento. Até na Twitch, que é focada em jogos, tem gente fazendo live para explicar como é que entra nesse mercado de dados. E aí você não entra no mercado de dados sem estudar e, principalmente, construir a sua carreira de fato, porque ninguém nasce aprendendo, ninguém nasce sabendo nada, e na área de dados não é diferente, você precisa de um tempo para ganhar maturidade, né, ganhar a experiência que você precisa. Então, dentro da área de dados, dentro da tecnologia, como medicina, tem várias vertentes, como que você pode se especializar. Na área de dados também. Então você pode ser um analista de dados, você pode ser um cientista de dados, você pode ser um engenheiro de dados, e toda hora muda a sopa de letrinhas também. Cada hora nasce um cargo diferente. O importante é estar sempre estudando, se especializando. Porque antigamente a gente falava de BI, né, Business Intelligence, hoje em dia já não se fala mais de BI, só fala de Data Analytics. Não, antigamente era o funcionário de ETL, que era extração, transformação e carga. Isso existe até hoje, mas hoje se chama engenheiro de dados. Existia o funcionário que fazia a parte mais de visual ali, de dashboard, que hoje está um pouco mais para o lado, por exemplo. Enfim, isso tudo, o mercado vai se transformando. O mercado vai se transformando, você tem que ir junto com o mercado, tem que ir estudando para conseguir se transformar também. Agora deu tempo. A gente queria agradecer, primeiro eu queria agradecer aos 5 e respectivas empresas. Eu acho que tanto pela parceria ao longo desses anos, quanto pela presença aqui. É a primeira vez que a gente reúne esse grupo inteiro presencialmente. Foi uma honra, inclusive, estar aqui. A todos aqui presentes também, muito obrigada. Foi muito bacana essa interação, ver vocês. E é muito legal, inclusive, presenciar isso aqui como o Aliança Sonai, que é uma empresa de shopping center, tantas pessoas que trabalham com tecnologia, enxergar realmente a Alsotec, o que é essa Alsotec, que foi algo que criou
foi criado, né, nesses últimos anos, e a gente vê que é ela sendo real aqui dentro dessas parcerias. E aí, falar que nem eu falei lá no começo, muito bacana ter todos vocês aqui. Eu não tenho sombra de dúvida, como tem muitas camisetas que falam aí, que o futuro está aqui. A gente não tem dúvida nenhuma que o futuro está aqui em todo mundo que está presente nessa feira. Então, obrigada e boa noite aí para todos. Depois passa lá no nosso estande. Obrigada.